Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Não teve nenhuma pessoa do tempo de Agostinho que combateu ele com esses ensinamentos? Teve, além de Pelágio, outros também se posicionaram contra Agostinho. O problema, pelo que eu li num livro... não é um livro, é uma revista. É tipo uma revista, mas é publicada em formato de livro. É um periódico, né? Americano, chamado Christian Examiner. É tipo o examinador cristão. É uma coisa bem tradicional dos Estados Unidos. E numa das edições, que eu coloquei no meu livro aí a referência e tudo, um senhor que era muito... Eu não vou saber dizer o nome dele, mas esse senhor era tipo um especialista em patrística. E ele dizia que o posicionamento dos bispos, principalmente do Oriente, de fala grega, eram contra Agostinho. Só que eles tinham medo de se posicionar, porque Agostinho era muito influente e já estava uma celeuma muito grande por causa desses debates, e eles não concordavam com Agostinho. Inclusive, teve alguns concílios depois desse que condenou Pelágio. Um bem famoso é o Concílio de Orange, do ano de 529. Esse Concílio de Orange, ele, condenou Pelágio. Foi oficialmente condenado as coisas de Pelágio por causa da influência de Agostinho. Mas, nesse concílio foi decidido que aquele que dissesse que Deus predestina uma pessoa para ir para o inferno deve ser amaldiçoada. E quem dizia isso? Agostinho. Já estava direto, né? Ou seja, o próprio concílio que condenou Pelágio por causa da influência de Agostinho, ao mesmo tempo se posicionou contra Agostinho. Entendeu? Então, assim, para tu ter uma ideia, tem uma senhora chamada Ali Bonner, que é uma inglesa, que ela fez um livro, é uma tese de doutorado dela. O nome do livro se chama O Mito do Pelagianismo. O Mito do Pelagianismo. Ela quer dizer que nunca houve pelagianismo como se fosse um movimento iniciado por Pelágio. Como se ele tivesse os seus seguidores sectários que ele tirou da igreja cristã ortodoxa, que seguiam a ele como se fosse o fundador de uma heresia. Ela diz que isso é uma fake news, que é um mito. Ela não é a única que eu vi falando isso. Outros historiadores também sugerem a mesma coisa, mas essa senhora fala uma coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Ela diz que a coisa era tão crítica e tão delicada, socialmente falando, que os caras que concordavam com Pelágio, que defendia basicamente a essência da ortodoxia cristã, da imagem de Deus no homem, do livre-arbítrio, etc. e tal, quem concordava tinha medo de escrever textos e livros deixando claro que era o pensamento de Pelágio. E para não sofrerem retaliações por causa da sua carta, para não sofrerem uma CPI da Polícia Federal bater na sua casa para saber quem escreveu, eles assinavam com o nome de Agostinho ou de Jerônimo, que era um dos partidários de Agostinho. Então eles assinavam com o nome de outra pessoa para que aquilo ali circulasse livremente sem ser taxado como herético. Nem para queimarem, nem para ir atrás do autor para não ser a pessoa queimada também. Ou seja, cartas eram contrabandeadas defendendo a ortodoxia, que agora tinha virado heresia. Ou seja, é como você está num país que os valores se inverteram. Brasil. Exatamente, porque os valores se inverteram. Se você disser uma coisa que é certa e é verdadeira, você pode ir preso porque você está falando a verdade. Segundo o que eu estou entendendo, era assim que acontecia naquela época de Agostinho. Então o povo tinha receio de se posicionar. Nos concílios eles falavam e tudo. O próprio concílio de Orange, que é historicamente conhecido, o próprio Gonzales, né, aquele Justo Gonzales, que é um historiador bem renomado, ele fala sobre isso, ele relata que o concílio de Orange do ano de 529 diz que quem concordasse com as teorias de predestinação para o inferno que Agostinho criou tinha que ser amaldiçoado, porque era uma coisa que não era de Deus. Ou seja... Mas, cara, são muitas camadas, né? Muitas camadas. A origem do cancelamento da lacração, né? De hoje em dia, né? A mesma coisa. Então, cara, os psíquicos eram os salvos não predestinados, que recebiam uma graça temporária, mas que no momento certo eles iam se desviar, e aí era quando Deus ia matar eles. Porque eles estavam predestinados ao inferno, porque não receberam esses dois dons que Agostinho inventou. O dom inicial da fé e o dom da perseverança. Só quem tem esses dois é eleito. Quem não tem é chamado, é salvo, é regenerado, mas não é eleito. Quem não é eleito não é predestinado e vai parar no inferno. Com certeza quem criou essa ideia se colocou dentro, né? Quem criou a ideia? Totalmente, lógico. Verdade. É uma coisa que eu digo assim pro pessoal,
quando a gente está discutindo sobre esse assunto, eu digo, cara, o que é interessante é que essa ideia de você ser salvo por predestinação, a pessoa só crê nisso aí quando ela se salva. Quando ela está no mundão, como a vida pregressa de Agostinho, tá lá todo lascado, fazendo tudo, ninguém acredita nisso. Que eu tô predestinado pro inferno. Estou predestinado pro inferno. Não acredita. Aí depois que ele passa a fazer parte do seleto grupo VIP de Jeová, aí ele diz, não, eu fui escolhido. E o restante não. Ele consegue se satisfazer com essa ideia de que o outro não foi escolhido e pronto, porque Deus não quis e pronto. Isso é E os males... extremamente terrível na minha cabeça. Exatamente. Imagina você chegar pra uma criança. Chega pra uma criança, a filha dele. Você chega pros filhos dele e diz assim, não, vocês vão ser salvos. Porque Deus quis. Só que Deus não quis salvar nem seu pai nem sua mãe. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.